Desse momento que a gente vive, totalmente inusitado e excepcional. Então, a primeira coisa que a gente pensa sobre esse momento é lamentar, né? Lamentar a pandemia, todas as perdas que a gente teve, perdas de toda a ordem, né? Pessoais, econômicas, sociais, mas também, ao mesmo tempo, já que estamos aqui numa conversa entre colegas, professoras e professores, valorizar também o trabalho docente, né? Chamar atenção para que, nesse momento tão difícil, nós, professoras, demonstramos uma grande capacidade de criação, né? Que, para mim, sempre é uma das características principais do trabalho docente, né? Que é um trabalho de criação, de sujeito, que, com o seu contexto, com o seu compromisso com a educação e com os outros sujeitos com os quais trabalha, cria formas possíveis para gerar aprendizagem e garantir o direito à educação. Então, esse momento, como tudo na vida, né, é complexo e ambíguo nessas percepções da perda, mas também da criação. Queria dizer que eu sempre uso o feminino para falar em geral, mas com professoras ainda mais, né, para tentar trazer esse equilíbrio para a nossa linguagem, né, e também porque nos movemos num ambiente que é, em geral, a maioria formada por mulheres, né. E aí, como eu disse, vou tentar fazer uma conversa, trazer algumas questões e tendo como principal objetivo dessa conversa problematizar algumas questões e refletir, né, fazer com que vocês possam, junto comigo, problematizar concepções de avaliação, refletir sobre essas concepções e formas de avaliação, entendendo que essas problematizações e essa reflexão sobre a prática da avaliação e seus sentidos são reflexões e problematizações que devem nos acompanhar permanentemente, né? Estando em momentos em trabalho presencial ou neste momento de trabalho remoto, estando entre mil aspas, normalidade ou não, né? E aí, por isso, eu quero começar com uma pergunta. Já é a primeira pergunta que eu queria ouvir um pouco, ouvir e ler, né, na verdade. Um pouco sobre o que vocês pensam, né? Para que serve a avaliação? Para que essa, para mim, é uma pergunta que deve guiar sempre a nossa reflexão sobre avaliação e sobre as nossas mais diversas práticas, né? Mas me digam aí um pouquinho. Para que a avaliação serve no processo educativo, no nosso trabalho, neste momento remoto e de uma maneira geral? É só uma pergunta para... no chat. Sim, sim, isso. Para melhorar a nossa prática, agora estou vendo o chat. Para realizar intervenções pedagógicas, serve para nos dar direcionamento, ponto de partida para atividade pedagógica. Estou gostando de ver.
Tem uma pessoa aqui que eu acho que levantou a mão. Dione, você pode falar um instantinho aí para dar a sua resposta bem concisa? Você pode abrir o seu microfone e dar uma resposta bem concisa ao que Marisa está perguntando? Tem outra pessoa que disse que para ajudar a definir caminhos, de alguma forma promover, fazer avançar algo em certo sentido, para direcionar o processo de ensino e aprendizagem nas práticas pedagógicas desde o plano de ensino. Serve para nortear o que precisamos melhorar na prática, para nos nortear. Bom, se a pessoa que levantou a mão, Dione, né, não vai falar, eu posso Dione, dar andamento, que já tem sim, aqui várias respostas, reavaliar a prática, respostas que vão num sentido de uma avaliação que a gente pode dizer mais que tem o sentido de promover a aprendizagens e dar continuidade ao nosso trabalho, né? Ser subsídio para o nosso trabalho. Este é um sentido importante da avaliação, um sentido que eu quero aqui valorizar e, de certa forma, aprofundar, né? Pegar e ir por este sentido. Mas, muitas vezes, quando a gente fala de avaliação, a gente toca aí num tema, né? Numa ferida que, no, que é ambígua, muitas vezes, né? Porque muitas vezes a gente tem esse sentido, compreende esse sentido, quer dar esse sentido à avaliação, mas também, ao mesmo tempo, muitas práticas acabam levando para um outro sentido da avaliação, né? Muitas vezes, na prática, essa avaliação serve para a gente dar uma nota, para a gente saber se a pessoa respondeu de maneira correta ou não, e no nosso cotidiano, muitas vezes, este sentido da avaliação que nos subsidia o trabalho, que nos levanta questões, traz diagnósticos para que a gente direcione a nossa prática, às vezes pode ficar perdido por conta de ser avaliação, como a educação, de uma maneira geral, formada e atravessada por muitos diferentes elementos, né? Então, eu quero trazer aqui primeiro a ideia da avaliação como um tema que pode ser polêmico muitas vezes e sempre é complexo, como qualquer fenômeno, e em especial o fenômeno educativo, né? Então, eu penso dessa maneira porque eu enxergo a avaliação vinculada sempre a questões de poder, atravessada por expectativas individuais, sociais, demandas e valores sociais e por políticas públicas, né, que vão em muitas direções diferentes. E um processo complexo
porque está relacionado também a diferentes contextos, ideologias, culturas, expectativas e perspectivas teóricas. Então, ao nos movermos neste terreno da educação, estamos sempre recebendo múltiplas influências, ouvindo muitas vozes e tendo que fazer algumas escolhas que nem sempre são escolhas fundamentadas neste sentido que a gente mais privilegia, né, para a educação de uma maneira geral e para avaliação. E aí, como consequência dessa pergunta para quê, que, como eu disse, eu considero que é uma pergunta assim básica, né, para todos para todas as nossas ações educativas, para que estamos fazendo fazendo determinadas escolhas e produzindo determinadas ações, essa pergunta pode ser respondida, pode nos ajudar a responder também uma outra pergunta, que é como chegamos até aqui, a este momento da avaliação, né? Como que essa complexidade da avaliação está relacionada à complexidade da própria instituição escolar, da próprio fenômeno educativo na nossa sociedade. Então, assim, como se formou isso, né? Para ir um pouco à raiz das coisas, fazendo uma pergunta que muitos autores que trabalham aí no campo e com o sentido encaminhando o pensamento pela genealogia, assim, tentando pesquisar como chegamos a uma determinada situação. Então, além da pergunta para quê, eu sempre também gosto de fazer essa outra pergunta. E aí, quando a gente faz essa pergunta em relação à instituição escolar e à avaliação, em geral, a gente tem primeiro, na formação da escola, né, como instituição da modernidade, da consolidação do sistema capitalista, com uma função social nesse sistema, uma função que está ligada à homogeneização, padronização, disciplinamento dos corpos, das ideias, do pensamento e do conhecimento, né, e homogeneização também dos corpos, do pensamento e do conhecimento, está ligada como instituição dessa modernidade à reprodução, mas também devemos sempre pensar, e daqui a pouco vamos chegar nisso, que esse aspecto da reprodução é sempre essa característica, né, da reprodução é sempre também acompanhada por transformação, já que somos sujeitos, né, somos como seres humanos, seres também de transformação e de criação, como eu falava de nós professoras no início, e, consequentemente, quando a gente está falando de homogeneização, padronização e disciplinamento, a gente está falando também de seleção e exclusão. E não podemos negar que a avaliação nos traz também toda essa marca da homogeneização, uma avaliação só para todos, muitas vezes num único momento, as avaliações externas que trazem com muita força essa
necessidade da padronização, né? Elas têm esse caráter e têm essa consequência, tanto como forma de avaliação, quanto como influência para as nossas formas de organização e de produção curricular, e também a avaliação muitas vezes está ligada, quando a gente está falando de homogeneização, a gente está falando da exclusão de algumas pessoas, né? De formas de seleção e de exclusão de uma parte das pessoas, e em geral, na nossa sociedade, essas pessoas que são selecionadas para estarem fora do direito à educação, da possibilidade de aprendizagem, do sistema escolar, em última instância, são as pessoas das classes populares, né? Nós que trabalhamos, eu particularmente, que toda a minha vida estive vinculada à escola pública, primeiro como estudante, né, como aluna desde do ensino fundamental, e depois como professora da educação básica e agora da educação superior, a gente conhece para quem a escola pública qual é o público da escola pública, né? A escola pública, como pública, é para todos, mas o público que temos em maior quantidade é o público das classes populares, classes trabalhadoras. E que nós, como instituição, muitas vezes, por muitos momentos, tivemos dificuldade de receber, acolher e ter práticas que façam com que este público tenha sucesso na escola e complete a sua escolarização. Permaneça e complete a sua escolarização com qualidade, né? Então, eu trago isso porque muitos autores e autoras que estudam a avaliação relacionam a avaliação escolar com este processo de padronização, homogeneização, exclusão das classes populares e relacionam, e, portanto, a educação com um fracasso, o chamado fracasso escolar, que, na verdade, a gente pode caracterizar como um fracasso da escola em cumprir essa missão que nos foi vendida desde a sua instituição lá no finais do XVIII, século XIX, né, nesse momento aí da modernidade, né, a escola como instituição que receberia e escolarizaria toda a população. Não, isso no nosso país não é verdade, né, infelizmente. E é uma luta nossa de sempre, ainda por muitos anos e cada vez mais, para que essa escola seja, como vocês disseram, como me pareceu aqui o pensamento e a participação da maioria, um lugar em que possamos, né, produzir sucesso. E possamos produzir sucesso, inclusive, com as nossas práticas de avaliação, né? E que a gente possa superar aí essa cultura, essa monocultura da escola que ignora as singularidades e as diferenças. Então, que a gente possa construir uma escola que seja democrática, complexa e possível dentro dos nossos contextos, né?
Então, que seja, né, uma construção coletiva, cotidiana, né, e no caso da avaliação, por exemplo, depois, mais à frente, eu quero voltar a isso, mas a ideia de que esse trabalho coletivo conceba as nossas alunas e os nossos alunos como alunas e alunos de todos, né? Todos que estamos na escola tenhamos compromisso com todas as alunas e todos os alunos, né? Por exemplo, pensar em cada estudante como estudante da escola e que no seu processo de aprendizagem, nesse acompanhamento do processo de aprendizagem, que algumas pessoas falaram aí, esse processo seja compartilhado entre todas nós, porque todas que estamos em uma instituição somos responsáveis pela aprendizagem e pelo sucesso de todas as pessoas que ali estudam, né? Então, um trabalho que a gente possa fazer, que seja presidido, né, que tenha sempre como horizonte a garantia dos direitos à educação, de direito à educação para todas as pessoas, tomar a heterogeneidade como um aspecto produtivo, né, como contraposição aí a essa homogeneização, e também como contraposição à consequente exclusão que essa homogeneização traz, a gente pensar na inclusão, no diálogo e na multiplicidade de práticas para nas nossas práticas pedagógicas e na prática de avaliação, né? E no diálogo como possibilidade de troca, tanto entre sujeitos, né, educadora e educanda, como entre os saberes e de todas essas pessoas, nossos professoras, das nossas alunas e o conhecimento científico que a escola tenta transmitir e produzir cotidianamente. Acho que todas vocês aqui já devem conhecer e ouviram falar no Mário Sérgio Cortella, que hoje é praticamente um showman, mas que há muitos anos atrás, antes mesmo de ser um showman, ele escreveu um livro que se chama Educação e Conhecimento, em que ele traz uma observação que eu considero interessante. Ele cunha um termo, né, que é do pedagocídio, né, que é um suicídio pedagógico, que quando a gente não trabalha a favor do sucesso escolar de todas as pessoas, a gente, de certa forma, está cometendo um suicídio pedagógico, no sentido de que está também desacreditando e desvalorizando o nosso trabalho, né? E ele, nesse mesmo texto, termina dizendo, né, que ele gosta muito de uma expressão que é fazer o que posso. E o fazer o que posso, que ele traz, não é eu faço o que eu posso, ou seja, eu faço o mínimo possível dentro dessa configuração aqui. É o contrário. Eu faço o máximo que eu posso para que as pessoas aprendam, né? E nesse sentido, eu sempre gosto de lembrar isso, desse eu faço o máximo que posso, porque muitas vezes, quando a gente fala assim, né, nessa escola que a gente quer construir, que a gente quer produzir,
muita gente pensa assim, mas isso é tão difícil, né? Como a gente fazer isso com tantas dificuldades, com péssimas condições de trabalho, com salários que muitas vezes não nos deixam chegar com facilidade, tranquilidade e conforto ao final do mês, com tantas, hoje em especial, né, com tantas políticas públicas que vão na contramão legislação, inclusive, que vai na contramão dessa escola aí mais democrática que a gente gostaria de produzir. Então, lembrar, assim, também para nos acolher que a gente nem sempre consegue fazer essa maravilha, né? Mas que a gente sempre pode tentar fazer o máximo possível dentro da configuração em que a gente vive. Então, se na primeira aí formato de escola, a avaliação a gente pode dizer que servia para classificar e excluir, aqui a gente pode dizer que a avaliação serve para isso que vocês colocaram e tem colocado aí no chat, que é conhecer o aluno, investigar. Tem uma autora em especial, que é Maria Tereza Esteban, uma grande estudiosa da avaliação no Brasil, que ela caracteriza a avaliação como investigação. Então, só para organizar aí o pensamento em relação à avaliação, nesses dois formatos, né? Formatos não, modelos, se de um lado, numa educação mais tradicional, a gente tem a avaliação com uma função classificatória, como um instrumento para selecionar, rotular, classificar e controlar, numa educação crítica e democrática, a gente poderia pensar na avaliação com uma função diagnóstica e investigativa, como eu disse aqui, e que Maria Tereza Esteban coloca, né, como investigação, mas aí a gente tem um guarda-chuva grande de vários autores que vão nos mostrar a avaliação como acolhimento, como um ato amoroso, como diz o Lucchesi, como diagnóstico, como diálogo, como mediação, como diz a Jussara Hoffmann, né? Mas todos trabalhando dentro desse paradigma maior que é tentar fazer a avaliação de uma maneira mais democrática, com um olhar mais singularizado para as nossas alunas, né? E com isso ela ter essa função também, conhecer estudantes e produzir sucesso, né? Se de um lado a gente tem uma prática de avaliação em que o processo de ensino se impõe de uma maneira até autoritária sobre o processo de aprendizagem, de outro, a gente tem uma prática de avaliação em que a docente acompanha constantemente o processo e pode avaliar, realizar, a reflexão sobre a sua ação, que é nesse sentido que vocês estão colocando aí. Se de um lado a gente tem tarefas burocráticas da professora, né, de preparar exames, atribuir notas, que é, para mim, pessoalmente, como professor, um dos piores momentos da minha vida, da minha prática docente, a gente, por outro lado, pode pensar na avaliação que pense na diversidade de sujeitos que avaliam, né? Não só a professora, tira também esse peso de nós professoras, diversidade de momentos e de instrumentos de avaliação que podem ser construídos coletivamente, né? Então, se de um lado o objetivo é classificar, de outro é promover aprendizagem, inclusão e democratização do direito à educação. E aí, quando a gente tem assim colunas, como eu organizei aí, a gente muitas vezes tem
uma sensação de que esses blocos estão separados, né? Mas voltando à ideia da complexidade e da ambiguidade que nos acompanham sempre, né, no fenômeno educativo e aqui na prática da avaliação, a gente pode pensar que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Acontece ao mesmo tempo em nós também, que fomos formados e formadas por esse paradigma aí que está colocado aí como educação tradicional, que é o paradigma que rege lá o que eu mostrei como o nascimento, né, a origem da escola e sua função social naquele determinado momento que nos constitui até hoje, né? Se a gente, se eu localizei lá a formação da escola como uma instituição da modernidade, a gente pode pensar que a gente ainda está nessa modernidade no sentido econômico e político, né? Em que existe uma força grande de um pensamento hegemônico que ainda opera com essas noções, né? Da classificação, da avaliação como controle. Eu não chamei atenção para isso, mas esse é uma das características que está mais presente na, na, na nossa prática educativa, né? E então o que eu gostaria assim de deixar, né, para continuidade da nossa conversa é que essas diferentes concepções e práticas de avaliação estão atravessadas por muitas vezes por essas posições hegemônicas, né? E que às vezes nos carregam também a nossa prática, né? E daí a importância da gente problematizar algumas crenças, né? E sempre nos perguntar para que eu estou avaliando. Então, eu gostaria de trazer aqui algumas problematizações sobre o tema que podem contribuir para a reflexão sobre algumas práticas, né? A primeira problematização é sobre a ideia do erro, né? Essa pergunta que eu coloco aí no início, o que sabe quem erra, é justamente a pergunta título do livro de Maria Tereza Esteban, que eu já mencionei aqui como uma das referências brasileiras no estudo da avaliação, em que ela pesquisa e faz uma análise da avaliação no processo de alfabetização como fator de produção de fracasso escolar. Ela faz essa relação, né? E aí, discutindo isso, ela discute o papel do erro, né? Que muitas vezes é algo que queremos, com o qual não queremos conviver, né? Que queremos apartar da vida escolar e queremos que não apareça, né? Desejamos que não apareça entre os nossos alunos. Só que isso não é possível, né? Porque estamos falando de algo que é um processo, que é a aprendizagem, e que é a formação
educativa, né? E num processo, nenhum processo é linear. O processo é sempre um caminho tortuoso. E nesse caminho tortuoso, a Teresa Esteban nos convida a pensar sobre a potencialidade do erro, né? Dizendo que ele pode ser visto como um momento desse processo, como um momento desse processo de construção do conhecimento, não como o indício primeiro de que a aluna, a criança, jovem ou adulto, não saiba e pronto, está classificado como aquele que errou, não sabe, não aprendeu e não, com o qual não podemos fazer nada. Ao contrário, como vocês mesmos disseram, é nesse momento que conhecemos o que as alunas pensam, é que podemos pensar o que podemos fazer a partir disso. Né? Então, a Teresa também trabalha com o conceito de zona de desenvolvimento proximal, do Vygotsky, para pensar que o erro revela o que a estudante e o estudante já sabem, o que eles ainda não sabem e o que podem vir a saber, né? Para a gente olhar para o erro, examiná-lo, investigá-lo, né? Porque é ela mesma que propõe a avaliação como investigação, investigá-lo como esse indício do que alguém pode vir a saber, porque ele pode nos dar pistas sobre como a pessoa que está aprendendo está organizando seu pensamento, como e com que saberes está articulando aquilo que estamos ensinando e as suas lógicas e percursos nesse processo de aprendizagem, né? E por isso subsidiar o processo de avaliação como um processo de investigação. Então, essa primeira questão, né, que eu queria trazer. Uma outra questão que eu queria trazer é em relação à ideia de meritocracia, né, que muitas vezes está associada à avaliação, né, uma outra problematização para a gente pensar o quanto as práticas educativas da nossa instituição estão associadas, né, ou fundamentadas na ideia de meritocracia. Eu posso dizer, por exemplo, da minha instituição, universidade, o FRN. Nessa instituição, por exemplo, existe uma prática que muito me desagrada sempre, que é a prática de ter, no dia da formatura, uma aluna laureada, ou um aluno laureado. Como que se pode, apenas por notas, dizer que aquele ou aquela foi a melhor aluna do curso? Como se pode comparar, apenas por notas, o percurso de pessoas tão diferentes, né? Estudantes, cada um na sua singularidade, com o seu contexto, com suas dificuldades, com a sua história, principalmente sua história de vida, como comparar todas essas diferenças, né? Uma premiação que acaba que no fundo, na verdade, gera competição como qualquer outra premiação, né? E aí eu queria tocar nisso porque muitas vezes está associada à avaliação algum tipo de premiação. A própria nota já pode ser encarada assim, né? A nota, além de ser um símbolo da classificação, e mesmo quando a gente não tem nota, a ideia da classificação por conceito, por termos, qualquer que seja, quando a gente
classifica e premia, e isso acontece muitas vezes associado à avaliação, a gente está gerando competição, né? E por isso aí a pergunta de educação como cooperação ou como competição. Se a gente pensa educação como formação plena, ampla, completa e integral da pessoa humana, em todas as suas dimensões, né? A gente aponta muito mais para um sentido da cooperação do que da competição. E às vezes em mínimas ações para as quais a gente não pergunta para quê, em relação às quais a gente não pergunta para quê, a gente está reforçando ideias de competição. Né? Então, só trazer aqui também a relação da meritocracia com a desigualdade, quando a gente não, não percebe que esse conceito, né, que vem muito, que está muito vinculado ao nosso sistema capitalista, ao ideário liberal, né, e agora neoliberal e ultraliberal, inclusive, de pensar em igualdade de oportunidades, mas esquecer que nesta nossa sociedade as oportunidades não são iguais. A gente não parte do mesmo lugar. Né? Eu, por exemplo, falei que sempre fui aluna da escola pública, mas eu vim de uma família, de uma casa onde eu nasci e já tinha casa, comida e roupa lavada, como se diz, né? Minha mãe era professora, meu pai é uma pessoa que sempre leu muito. Como pensar numa criança como essa, como uma criança que já chega na escola com muitas e muitos acessos, e diferente da maioria das crianças das classes populares, né? Eu acho que todo mundo conhece aqui um vídeo que já rodou 1000 vezes na internet de um jogo que a pessoa vai falando quem chegar primeiro na linha ganha um prêmio, e aí vai fazendo perguntas, quem teve os pais, quem foi para a escola cedo, quem teve sempre casa, quem sempre só pôde estudar, enfim, e está mais do que comprovado por pesquisas que 60%, quando a gente realiza, por exemplo, provas na escola, testes, 60% do bom desempenho está relacionado a isso, né? Ao nível socioeconômico das pessoas, das alunas e alunas. E quando a gente discute, pratica a avaliação associada à meritocracia e a classificação, e gera exclusão e fracasso, a gente também ensina nossos alunos a serem culpabilizados pelo fracasso, né? Já que, então, quem não aprende é porque não se esforçou, então a culpa é de quem não aprende, né? Por não ter aprendido. E uma última problematização muito polêmica no momento atual é em relação às avaliações externas, né? Especialmente para a educação básica e alfabetização, ANA, Provinha Brasil, e até Enem, e outras avaliações internacionais, inclusive PISA, né, que
e que seria bom a gente perguntar assim, o que exatamente essas avaliações estão avaliando, quem prepara, quem é que diz, a partir dessa educação, do que se propõe numa avaliação externa, o que é uma boa educação, né? Até que ponto essas avaliações estão sendo colocadas a serviço do sucesso das estudantes? Até que ponto as avaliações não são, e são muito, formas de padronizar, homogeneizar e com isso excluir, né? Desconhecer, ignorar as diferenças e as singularidades dos nossos estudantes, e esse processo de construção do conhecimento que a gente deve acompanhar, investigar, para poder fazer o que vocês disseram, né? Usar como subsídio para o nosso planejamento. E eu deixei por último falar do segundo ponto, que é a avaliação externa e currículo único, para que eles servem, para que eles têm servido hoje, né? Especialmente nesse momento em que vivemos praticamente uma imposição de um currículo único no Brasil, que é a BNCC, né? Que está sendo colocada como o único patamar para organização dos projetos políticos pedagógicos, dos planejamentos e, portanto, influencia e traz consequências diretas para a produção cotidiana do currículo, né? Quantas vezes a gente não pensa nas nossas propostas didático-pedagógicas a partir do que traz a BNCC e, portanto, diretamente vinculadas à avaliação externa, né? O que faz um currículo único é traçar uma linha de influência. Eu só tiro o conhecimento da BNCC, eu tenho material didático que está vinculado à BNCC e eu tenho avaliação externa que está vinculada à BNCC. Então, está tudo dominado, como dizem por aí, né? E aí, a partir, em função dessas problematizações, eu tenho uma outra pergunta, né? Que princípios poderiam orientar a avaliação que visa o direito à educação? Se vocês puderem pensar aí. Dione? Que bom. Dione não. Marisa? Oi. Dione, às 8h38, tinha colocado algo no chat. Sim, estou vendo agora. No contexto atual da pandemia, é de suma importância reavaliar nossa prática e ressignificar nosso olhar para os alunos que não têm acesso às mídias, para que se cumpra o que está posto em sua fala, democratizar a escola pública em qualquer contexto, né? Exatamente. Eu tenho trazido essa discussão mais geral e agora quero entrar aqui nesses princípios, porque, para mim, esses princípios na verdade, são os princípios que a gente toma, nossas concepções, nossas crenças e a nossa resposta ao para que serve a educação que regem a nossa prática em qualquer momento. E nesse momento que a gente está vivendo uma dificuldade ainda maior de comunicação com os nossos alunos, de observação, de conhecimento da sua singularidade, é que a gente também tem que apurar esses
esses princípios para poder pensar, criando para este momento quais são as formas de avaliação que eu posso praticar agora, e para não excluir mais do que muitos alunos, especialmente, mais uma vez, o das classes populares, já estão excluídos, né, da própria possibilidade de estar na escola convivendo, socializando, aprendendo com interação, que é a aprendizagem com o exemplo, que é a aprendizagem que a gente mais acredita, né? Estou vendo também que Carlos Alberto colocou: a avaliação serve para testar o alunado, para se bater mesmo se ele tenha mesmo evoluído no conteúdo, e porque o objetivo principal é que o aluno aprenda o mesmo conteúdo, pois lá na frente dará diferença no andamento do ensino básico. Pois é, Carlos Alberto, quando a gente olha para os nossos alunos e para as suas singularidades e investiga o seu processo, a gente tem condições de direcionar, de conhecer a sua produção, conhecer a sua construção e direcionar as nossas atividades para eles, para que eles tenham condições de seguir, de permanecer aprendendo, permanecer na instituição educativa com qualidade, né? Eu queria aqui escrever alguma coisa que vocês trouxessem em relação aos princípios, mas estou vendo aqui que me sobram 15 minutos, mais ou menos, então eu quero trazer para vocês alguns princípios que eu listei, né, para orientar o trabalho de avaliação em todos os momentos, né? Então, e alguns desses princípios retomam um pouco e organizam, sistematizam a minha fala até aqui, né? Então, ter como princípio, ter como orientação, acolher, investigar, diagnosticar, dialogar, qualificar e promover a aprendizagem. Então, o acolhimento, neste momento em especial, é extremamente importante, né? O acolhimento de todas as formas de expressão, as formas de comunicação que a gente possa ter com nossas alunas e alunos, né? Eu também, claro, né, estou sendo professora nesse momento remoto e sinto muitíssima falta de ter as minhas alunas próximo, de ver o rosto, de saber como estão pensando, reagindo às nossas conversas, né? Que muitos falam, mas a gente não vê. Então, sempre está muito atento, e uma das formas que eu, como professora, tenho encontrado é pedir para que escrevam suas impressões, suas dúvidas, suas reflexões sobre o que a gente tem conversado nas aulas, porque assim eu considero que é um mínimo, uma forma mínima de eu acompanhar, de saber o que às vezes presencialmente a gente consegue saber pelo olhar, né? Ou numa conversa de corredor. Então, também ter como orientação a investigação, o diagnóstico, o diálogo como princípio educativo, né? Princípio da relação pedagógica, o princípio freiriano, que eu acho que a gente
deve ter sempre conosco, né, da possibilidade não, de conceber as alunas e alunos como sujeitos e a nós também como sujeitos, porque o diálogo é uma ação entre sujeitos que se reconhecem como diferentes, mas que têm o que trocar. Então, na avaliação, o diálogo é imprescindível como forma de aproximação e de conhecimento dos alunos. Para qualificar as aprendizagens e qualificar o nosso trabalho no sentido de promover a aprendizagem. Um outro princípio orientador, que é manter a coerência entre as nossas concepções político-filosóficas, metodológicas, os nossos objetivos, conteúdos e avaliação, ou seja, das nossas concepções com as nossas práticas, né? Que essa concepção que vocês trouxeram aí no primeiro momento, ela esteja direcionando efetivamente as práticas de vocês constantemente, né? E também, falando em constante, que a avaliação seja contínua, seja democrática e diversificada, e mais adiante eu vou falar desse diversificada, a partir da concepção de formação ampla e integral da pessoa. Nesse momento, eu acho também que é um momento da gente problematizar um pensamento e direcionamento hegemônico da escola, de uma maneira geral, que é ser conteudista, mais do que conteudista, que é ser, de voltar suas ações para uma formação, para uma aprendizagem cognitiva, para a dimensão cognitiva da pessoa, né? E deixando um pouco de lado a dimensão socioafetiva, a dimensão artística, a dimensão cultural, antropológica da pessoa. Então, olhar neste momento para todas essas dimensões, por mais difícil que isso possa parecer, também talvez nos ajude bastante nas nossas práticas de avaliação, para poder fazer esse acompanhamento e tomar as devidas decisões para o planejamento, para o nosso planejamento, né? Então, quero chamar a atenção do diversificada, que é essa orientação, esse princípio da avaliação, que é ser diversa, partir e realizar diversos olhares, né, da própria professora, claro, mas dos próprios estudantes, de outras professoras, da orientação pedagógica, da família, né, que não está aí, mas nesse momento em especial, quero fazer um parêntese aqui, que eu considero que se tem uma das coisas que a gente pode tentar potencializar nesse momento é a nossa parceria com as famílias, né, o nosso diálogo também com as famílias. Então, também ser diversa na utilização de vários meios e instrumentos. Nesse momento, a gente tem que né, que se adaptar ao uso de tecnologias e pensar uma série de maneiras de realizar essa interação e a comunicação com as nossas alunas e alunos nesse formato remoto e à distância, né? As escolas têm feito muito trabalho por WhatsApp, assim, no modelo remoto, que eu saiba, nesse modelo, usando o Meeting, né, menos pela dificuldade de acesso
das crianças, muito com busca ativa, muito com materiais impressos, que nem sempre são desenvolvidos, né? Mas essa variedade de instrumentos que a gente pôde ir aprendendo a utilizar nesse momento são também instrumentos para as nossas práticas, né, para fazer as propostas de atividades, são também instrumentos de avaliação, porque da maneira como eu entendo, tudo que a gente faz é instrumento de avaliação. Todas as nossas atividades são atividades de investigação do processo de aprendizagem, né? Desse processo de construção do conhecimento das nossas alunas. Então, avaliar integralmente todas as dimensões da educação, que eu já falei, né? Essa diversidade, não ser só o cognitivo, avaliar em vários momentos para ter noção do processo, então é isso de ser continuamente em todas as nossas atividades e usar muito a autoavaliação, que é o olhar da estudante e do estudante, né? Sobre o seu próprio processo. E nesse processo de autoavaliação, uma das coisas que eu considero importante para contribuir com essa autorreflexão e a construção da autonomia também das alunas e alunos como aprendizes, né, é a gente deixar claro para elas e eles quais são os nossos objetivos, né? Quais são o que a gente gostaria, espera que eles aprendam, qual é o significado dos conteúdos que estão sendo trabalhados, dos diversos tipos de conteúdos que estão sendo trabalhados para a sua própria vida, e qual é a relação desses conteúdos com a sua vida, né? Colocar isso de forma clara para os estudantes e para as famílias é imprescindível num momento como esse, que é um momento também que as estudantes precisam desenvolver essa autonomia, por mais novos que sejam, né? Desde as crianças aí do primeiro ano do ensino fundamental. É uma oportunidade também de desenvolvimento dessa autonomia como aprendiz, de se enxergar como aprendiz, né? Ainda como orientação de princípio avaliativo, seria usar a avaliação para conhecer e interpretar o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, já falado aqui bastante, avaliar para incluir, compreender e praticar a avaliação como modo de promover a aprendizagem, tomar decisões, não para controlar, padronizar ou punir, e, por fim, né, guiar-se pela sua responsabilidade social e pelo compromisso com a educação de todas as pessoas, que eu acho que esse é um princípio super básico para a gente pensar qualquer coisa na escola, e ainda mais na avaliação, que é um processo que muitas vezes materializa a produção a reprodução de desigualdade e produção de fracasso pela escola, né? E, por último, refletir isso, a proposta que eu fiz desde o início, que é refletir sobre qual o sentido da avaliação para você e que tipo de avaliação contribui melhor para a aprendizagem e desenvolvimento das estudantes. E eu queria dizer, só um mínimo aqui, para terminar, que
Eu sei que a Eudenice já vai dizer que a minha hora acabou. Mas pode ficar tranquila que você Mas é está bem rápido. cumprindo direitinho o tempo. Pode deixar, nós ainda temos 15 minutos, Marisa, Sim, pode ficar sim. tranquila. Obrigada. É, então, dizer aqui que eu entrei em contato com opa, aqui, com a portaria, né, que hoje rege a, as práticas educativas no município de Natal, sobre avaliação, e é uma portaria de 2020, mas que retoma e reforça e atualiza a portaria anterior, que é de 2014, e queria dizer que essa perspectiva de avaliação que vocês trouxeram no início, que eu defendi aqui durante a minha fala, de ser diagnóstica, contínua, formativa, inclusiva e redimensionadora da ação pedagógica, está na legislação do município, né? Então, com isso, essa concepção que está aí primeiro, depois as práticas avaliativas qualitativas, né? E a ideia de que cabe à unidade escolar elaborar os instrumentos e procedimentos de observação, de acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão. Então, eu entendo que com isso as professoras e professores da Secretaria Municipal de Educação já têm um passo adiante, que é não ter que ter conflito com a sua própria legislação, como é o caso de muitos lugares, né? Ao contrário, podem usar a legislação a seu favor. E usar a seu favor, por exemplo, no trabalho coletivo, pensar conjuntamente em formas de avaliação que aquela escola, que recebe aquelas famílias, aquelas alunas e alunos, que está naquele contexto específico, que tem aquelas demandas, que tipo de prática avaliativa e que tipo de instrumentos avaliativos podem ser propostos nessa escola. E, para terminar, vou pular aqui, e quero chegar a algumas orientações a mais para este momento remoto. Primeiro, já disse, né, não canso de repetir, o acolhimento e o direito à educação, em primeiro lugar, mais do que nunca, né, porque já basta a exclusão e as dificuldades que as pessoas, em geral, estão tendo na sua vida, exclusão ao trabalho, exclusão à alimentação, né, voltamos ao mapa da fome, exclusão à vacina, e não vamos nós provocar mais uma exclusão. Neste momento remoto, considerar muito mais as condições de vida, o contexto, o lugar em que vive, os acessos que as estudantes têm, quem são eles, o tipo de acesso que eles têm, o tipo de acesso que nós temos a elas e as suas famílias, para poder pensar em qual é o formato de avaliação, o acompanhamento e atenção muito grande a essas singularidades, para conhecer, inclusive, o que as alunas e alunos estão aprendendo no mundo, e valorizar muito isso, né? Isso que muitas vezes fica um pouco assim de lado na escola, que são as aprendizagens da vida, as aprendizagens fora da escola, né? Tomar o mundo como contexto de aprendizagem e poder relacionar isso com os conhecimentos escolares que estão previstos aí nas propostas curriculares.
e nos projetos políticos pedagógicos. Todas as atividades serem atividades de diagnóstico e investigação, e que depois vão, como são formas de acompanhamento do processo, serão formas também que nos ajudarão a tomar decisões, não só em relação ao nosso planejamento, mas decisões do aspecto da dimensão somativa da educação, da avaliação, desculpe, da avaliação, né, que é dizer, num determinado momento, se avançamos ou não com as alunas e alunas, como avançamos, e como eu falei, né, sendo a avaliação também parte de um trabalho coletivo, pensando nessa diversidade de olhares, olhares que são de toda a escola para as alunas e alunas, tomar decisões coletivas em relação a o que fazer com os estudantes no ano letivo subsequente. Eu estou entendendo, está previsto que as aulas presenciais voltem, eu acho que vocês vão ter muitos desafios, né, muitíssimos. Um deles é avaliar como chegaram, como estão as suas alunas e os seus alunos com esse olhar do acolhimento e do direito à educação, para pensar, tomar muitas decisões importantes em relação ao planejamento e como organizar o trabalho pedagógico. E, por último, para mim, instrumentos privilegiados, né, de avaliação, a observação, o diálogo, como eu já falei, como abertura ao outro, como escuta e consideração de todas as expressões do outro, desse nosso outro, que são as nossas alunas, né, e os registros, registrar tudo e tentar observar o máximo possível e registrar tudo que as nossas alunas nos devolvam, né, todas as interações que a gente pode conseguir com elas. E aqui eu deixo as referências, vou deixar aí na tela, Maria Tereza Esteban, que eu já falei, Andrea Fetzner, que é uma professora que estuda muito os ciclos, então, para quem tiver questões sobre a avaliação nos ciclos, pode procurar por trabalhos dela, e Luiz Carlos de Freitas, que é também uma referência em avaliação no Brasil, que tem um blog que vocês podem encontrar quase tudo lá sobre avaliação. É só procurar no Google Blog do Freitas. E com isso, e com muito atraso, De jeito nenhum, você está na hora, mas britânica seria impossível. Termina. Nós temos... Concluiu, Marisa? Sim, sim. Nós temos aqui duas pessoas que levantaram a mão, né, Dione e Lourdes, para a gente não demandar muito tempo. Gostaria que vocês fossem sucintas nas colocações. Dione, por favor. Dione, você pode falar? Lourdes. Você pode falar, Lourdes, ou quer fazer no chat alguma observação, vocês duas? Dione, você mesma. Você pode abrir o seu microfone e se pronunciar. Alguma pergunta, alguma observação de 1 minuto, 2 minutos no máximo? Não, assim. Bom dia. Bom dia. O seu microfone está dando microfonia, desligue aí Porque alguma tá eu outra e coisa. a outra diretora aqui, mulher, assistindo o curso, uma perto da outra.
Então, desliga aí o microfone dela, por favor, por enquanto. Não, mas, Denise, é só para dizer que a fala contemplou, né, meu questionamento, Sim, no decorrer da fala foi contemplado. muito Viu? obrigada, Parabéns para então. você. Obrigada. Lourdes? Enquanto Lourdes se pronuncia. Eu vou resumir aqui, Marisa. Eu acredito que o sentimento de todos nós que lhe ouviu, sucinta, objetiva e extremamente verdadeira, todas as colocações que você fez. Fala de quem conhece a escola pública que hoje vive essa excepcionalidade e, infelizmente, aprofundou de uma forma absurda a nossa exclusão. A gente sabe que a escola pública, vem lutando os professores, quem realmente está no chão da escola vem lutando há muito tempo por uma qualidade de ensino, para a melhoria desse ensino e dessa aprendizagem, e você tocou num ponto extremamente delicado, que é a avaliação. Nós temos como professores a tendência de se ser muito democrático nas nossas falas e muitas vezes nas nossas práticas nós somos extremamente tradicionais e queremos avaliar os nossos alunos apenas por nota, porque é mais simples dar uma nota do que fazer uma avaliação subjetiva. E a gente às vezes esquece que esse aluno é um indivíduo. Eu sempre me revoltei muito quando estava dentro de escola, e até hoje eu me revolto com professores que não sabem os nomes dos seus alunos e identificam os seus alunos por números. A gente faz uma reunião e ele não sabe o nome, diz, o número tal, número tal. E isso é uma coisa que tende a se acabar, né, a ser uma prática extinta dentro da rede, porque a gente precisa ver o aluno ali na sua individualidade, fazer o coletivo respeitando a individualidade, as potencialidades de cada aluno. Então, eu achei interessante muitas coisas que você colocou, principalmente você dizer que esse nosso sistema de avaliação não é um sistema que é apenas a avaliação de um conteúdo formal, aquele professor que se orgulha de dizer que bateu o livro, terminou o ano, ele foi de página no início a página no final. Mas é uma avaliação que leva em consideração todas as políticas públicas, todo o projeto político-pedagógico da escola, que precisa ter um olhar diferenciado para que essa prática seja realmente uma prática que respeite a diversidade. Então, a gente não pode cair no erro de pregar uma escola democrática e fazer o que os poderosos, né, os poderosos querem, que é perpetuar um sistema de exclusão na escola, no sistema escolar, no sistema educacional, principalmente brasileiro. A gente sabe que em outros países também existe, mas aqui a coisa é tão constante, faz tanto milhares de anos, né, desde 1500, na verdade,